Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? É uma alegria muito grande retornar aqui. Primeiramente agradecer a Deus por esta oportunidade, mas também agradecer ao reverendo Weber que nos convidou para aqui trazermos a mensagem do Senhor. O nosso querido pastor, amigo, nós somos contemporâneos de seminário. O reverendo Weber Carlos de Campos, pai, foi o meu professor, E nós conhecemos já o reverendo Weber Júnior já há um bom tempo. Não vou falar o tempo para vocês não dizerem da minha idade, mas eu fico muito feliz. Fico feliz porque sou filho da Igreja do Parque das Nações, nasci, fui criado ali e vi durante muitos anos a Igreja do Parque plantando igrejas. E o presbitério em si, durante muito tempo, nós não vemos este processo ser um pouco mais célere, mais rápido. E ao olhar para esta igreja que está se formando e em breve, se Deus permitir, será organizada, eu fico muito feliz, porque faz parte da minha própria história dentro de um ambiente, como uma igreja aí que historicamente sempre foi plantadora de igrejas, a Igreja Presbiteriana do Parque das Nações. Louvado seja o nome do Senhor por esta oportunidade. Eu quero falar um pouco com vocês hoje sobre os sinais de uma igreja perseverante, cheia do Espírito Santo. Eu gosto muito dessa temática, eu gosto demais de desenvolvimento, plantio e crescimento de igreja. Trabalho com revitalização de igrejas, então está dentro dos meus desejos. Fiquei pensando o que eu vou falar lá na Igreja Pedras Vivas, o que eu vou trazer, o que Deus tem para esta igreja. Tem a ver com isso, com qual é a igreja que serve como modelo para que uma jovem igreja possa se espelhar. A ideia de sinal é algo que aponta, que mostra, para algo que seja seguro. Em meio a um tempo com tantas igrejas, mega igrejas, e igrejas surgindo de tudo quanto é tipo, para todo tipo de gosto. Eu não estou dizendo se os gostos seria uma determinação de Deus, isso é mais humano, mas o Senhor deixou para nós algo, algum exemplo, um direcionamento, ou sinais que indicam como uma igreja ela seja desenvolvida, como ela vai agir, como ela vai viver. O livro do Atos dos Apóstolos seria como um manual para nós, que aponta para a própria história do desenvolvimento do cristianismo no primeiro século. Como eu vim aqui algumas vezes junto com a minha esposa Simone, nós percebemos que eles estudaram Atos dos Apóstolos. E é essencial para uma jovem igreja olhar para a igreja primitiva e, a partir daí, pensar que igreja que nós queremos ser ou devemos ser. Por isso, a temática, o tema, os sinais de uma igreja perseverante e cheia do Espírito Santo. Para nós pensarmos um pouco, eu imaginei uma atividade que eu exerci por pelo menos 22 anos da minha vida, que foi correr. Eu fui um corredor, aí, na época, na década de 80, início dos anos 90, de alto rendimento. Então, treinava 2 vezes por dia, fazia um treinamento específico e um treinamento um pouco mais longo, que é as chamadas corridas, o treino de cardio. Em média, 15 km por dia. Alguém aqui corre 15 km por dia? Tem alguém aqui? 10 pelo menos? Nenhumzinho, meu Deus. Gente, precisa fazer um cardio para o coraçãozinho aí, tá? Quem fala aqui é um infartado. E se não fosse esse trabalho do cardio, possivelmente eu não estaria aqui. Foi o que o médico disse, você foi salvo porque o seu coração é muito bom. Você tem uma condição cardiovascular muito boa. Então, corra um pouquinho, comece com 3 quilômetros. 3 tá bom? 3 tá bom, Então começa com 1, depois vai aumentando. Então uma corrida, uma maratona, 42 quilômetros, de 190 metros. Então é muito longo. Eu já corri a meia maratona, não corri uma maratona ainda. É sinal que eu ainda quero realizar esse sonho na minha vida. Mas eu sei que o treinamento para uma corrida de longa distância requer um esforço muito grande. E quando você assiste uma prova de maratona, você percebe que todos os corredores, uma parte já sai voando. Não aguenta muito tempo.
porque por ter uma exigência muito grande de esforço, mais de longa duração, muitos naufragam nos primeiros 10 quilômetros. Ao chegar aos 30 quilômetros, que é o chamado momento da fadiga física e até emocional, boa parte dos corredores desistem. Quem chega? Quem faz a dosagem contínua, ou seja, uma consistência e um equilíbrio durante a corrida. Esses são os que perseveram em manter uma qualidade, um estilo de corrida suficiente para cumprir esses 42 quilômetros, 190 metros. Esses chegam. Alguns chegam muito bem, como os africanos, né? Canela fina, eu chamo canela de sabiá. Se você vê um canela de sabiá, provavelmente o corredor ele tem uma longevidade na vida da sua corrida. A vida cristã ela é semelhante à igreja da mesma maneira. Ela não é uma corrida de velocidade que você sai nos 100 metros como o Usain Bolt, né? Sai e dispara, de explosão. A vida cristã ela é uma caminhada, uma jornada muito longa e que exige de nós constância, perseverança. Então, como podemos, então, manter-se em meio a tantas dificuldades, a tantas lutas no processo de formação de uma igreja e ela seja duradoura e, ao mesmo tempo, seja uma igreja que venha frutificar? Perseverança. Quero começar a falar um pouco sobre a primeira parte da temática. A perseverança é algo que nos indica que permanecemos firmes ou temos paciência. A palavra paciência nos leva a entender que é tempo. Normalmente nós começamos um trabalho, né? Cuidado com o corpo, né? Alimentação, algumas regras, quem sabe para perder um peso, né? Uma dieta, começamos naquele ânimo, já viu, sabe, né? Aí vem aquela lista da nutricionista imensa e nós começamos bem, como diabético, já falei cardiopata e agora também diabético, está tudo bom aqui, né, gente? Aí começamos naquele gás, né? Daqui a pouco o que acontece conosco? A dieta, começamos a furar a dieta, só um pedacinho daquele bolo não vai fazer mal, aquele refrigerante não faz mal, e aí a dieta, água abaixo. A perseverança, ela exige de nós ter um alvo, como um corredor que tem um alvo fixo, e ao olhar para este alvo fixo, ele não olha nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, porque ele tem um objetivo, ele tem um foco. E uma igreja cheia do Espírito Santo deve ter no seu dia a dia, cada irmão, cada irmã, o que nós chamamos, que a Bíblia chama de uma virtude, que é virtude fruto do Espírito Santo, que está lá em Gálatas capítulo 5, 22, que fala sobre paciência. Paciência e perseverança são lados de uma mesma moeda. E como igreja, iniciando os seus trabalhos, precisam ter o foco. E entendendo que nesta manhã eu quero falar qual é esse foco, quais são os sinais, como que eu posso continuar. E o texto que nós vamos ler fala sobre isso. Atos capítulo 2, os versos 42 a 47, que nos fala sobre perseverança. Uma igreja perseverante e sinais de uma igreja perseverante e cheia do Espírito Santo. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, nós temos aqui, uma síntese de todo o livro de Atos.
uma síntese de como a igreja deve se portar, até como um exemplo, ou um sinal, ou um modelo, que eu digo, ideal e tem a perfeição, porque nós temos aqui o que antecede a descida do Espírito Santo sobre os judeus, e logo depois Pedro prega e 3.000 pessoas são convertidas. Então nós temos aqui, quais são então esses sinais da perseverança de uma igreja cheia do Espírito Santo? Primeira questão, querida igreja, é que uma igreja perseverante e cheia do Espírito Santo, ela persevera no ensino dos apóstolos. E é evidente que nós temos que olhar aqui, nós não tínhamos todos os livros, aliás, os livros que foram escritos, os evangelhos, praticamente toda vem um pouco tempo depois do início desta igreja. O que nós temos aqui, aquilo que foi transmitido oralmente pelos apóstolos. E qual era a centralidade da doutrina apostólica? Cristo. Nós temos falado nas nossas igrejas, na nossa igreja, falando sobre cristocentricidade da pregação e do ensino da Bíblia. Cristo é o centro, e eles deveriam ouvir, estar atento e ter continuidade naquilo que os apóstolos estavam ensinando. Tinham que estar alicerçados nesta mensagem dos apóstolos, apontando para Cristo Jesus. É evidente que quando nós estudamos um pouco o primeiro século, nós tínhamos dentro do judaísmo várias correntes de pensamento e ensino, e que destoavam claramente da mensagem que os apóstolos estavam ensinando, e que negavam claramente a pessoa de Cristo Jesus, e que século IV, século V em diante, é uma grande discussão teológica. Cristo como o Filho de Deus, Cristo como Deus. Muito do que nós ouvimos hoje tira Cristo e coloca o homem como centro. Boa parte das novas igrejas que surgem, elas apontam muito para algo antropocêntrico e não cristocêntrico. Então, qual é a mensagem? O nascimento de Cristo Jesus, o cumprimento da profecia, da vinda do Messias, sua obra, sua morte, ressurreição, ascensão e a certeza da volta de Cristo Jesus. A mensagem, e o Didaquê, um dos grandes documentos da história, fala de uma igreja que estava constantemente ouvindo sobre os ensinos de Cristo, que ensinou os seus apóstolos e que eles deveriam multiplicar. Então esse primeiro sinal é fundamental para que a igreja Pedras Vivas continue sendo aponta para um modelo de igreja. Esta igreja não pode jamais distanciar-se deste ensino. E a ideia de perseverança no ensino dos apóstolos aqui, constância. Não somente no dia a dia da igreja local, no ensino dos pastores e líderes desta igreja, mas no dia a dia, na prática da minha vida. Quem é Jesus na minha vida? E não apenas o ensino para a mente, mas o ensino que invada o seu coração e isso te leve a cada dia mais ansiar pela presença de Cristo e se parecer com Cristo. Nós fomos chamados para nos parecermos com Cristo. É necessário, então, ser movido, ser conduzido por esta verdade única. Num mundo pluralista, relativista, em que diz que existem várias verdades, não há uma verdade absoluta, a Bíblia vai na contramão e afirma sim, Cristo é o verdadeiro Deus, o Filho de Deus, é o Senhor que salva a humanidade. Não há nada fora de Jesus capaz de conduzir o homem à eternidade. E eu preciso manter isso em meio a um contexto em que as pessoas querem negar a pessoa de Cristo Jesus de outras formas, diferente lá do século IV, V, VI, nos grandes concílios das igrejas. Hoje nós precisamos afirmar que a palavra de Deus é a verdade, em um contexto onde as pessoas dizem que livro ou papel aceita tudo e que existem outras possibilidades. O ensino sobre a pessoa de Cristo deve ser mantido.
através do discipulado, do desenvolvimento, do crescimento pessoal e coletivo da igreja. Então, o primeiro sinal, perseverar na doutrina ou no ensino apostólico. Os evangelhos nos ajudam muito nesse sentido. Mas nós devemos passar isso às gerações, porque as gerações, as crianças, elas precisam conhecer Jesus. E ele conhece Jesus através do ensino da palavra e da prática, como nós vivemos enquanto pais, enquanto crentes. Um segundo sinal importante de uma igreja perseverante e cheia do Espírito Santo, perseverança na oração. Quando nós olhamos para o texto lido aqui, no verso 42, nós vemos que eles também perseveravam na oração. Irmãos, há dados claros de que a igreja contemporânea ora pouco. Pouco. Eu não vou constrangê-los perguntando quanto tempo você ora, mas você deve fazer uma reflexão. Essa igreja é encontrada constantemente orando, clamando, suplicando, intercedendo. As pessoas, em média, gastam aí, talvez por semana, os mais desejosos da vida de oração, 1 hora por semana. A igreja da Coreia, e até os dias de hoje, lá houve um grande avivamento, alguns colegas pastores estiveram na Coreia e foram conhecer a igreja de Sarang. Eles começam às 4 da manhã e vão todos os dias até às 6 da manhã. Então, por dia, 2 horas. Eu quero perguntar para vocês, como igreja que está iniciando, e que você responda a si mesmo, quanto tempo você passa em comunhão, em oração com Deus? A média no Brasil, 1 hora por semana, se você dividir por 7, você vai cair num tempo muito curto. E não é aquela oração do café, sabe a oração do almoço? Senhor Deus, eu agradeço ao Pai por esse alimento, em nome de Jesus, amém. É tempo com Deus. Jesus se retirava para orar. Ele não precisava, como nós precisamos. E ele passava tempo na presença do Senhor. Nós vamos, se você for ao capítulo 4 aqui, você percebe que os discípulos de Jesus estavam orando, tempo na presença de Deus. Então isso exige perseverança. Uma igreja que ora constantemente é uma igreja que demonstra que o Espírito Santo está enchendo o seu coração de desejo pela presença de Deus. Uma igreja que ora é uma igreja que demonstra uma profunda dependência de Deus. Quando nós batizamos os nossos filhos, nós levantamos a nossa mão e dizemos, vamos orar com eles e por eles. Eu me recordo que minha mãe sempre orava. O horário que a minha mãe orava era meia-noite, porque ela achava que meia-noite ninguém mais iria orar. Então Deus estaria desocupado. Mas, irmãos, uma semi-analfabeta, né? Eu não imaginava no Japão, os países do outro lado do mundo. Mas uma coisa, eu tenho esta imagem na minha mente. À meia-noite, eu olhava ali pelo buraquinho da fechadura, ela estava ajoelhada na cabeceira da cama, orando por mim, orando pelos pastores, orando pela igreja, e era uma oração um tanto quanto longa, que eu não aguentava ficar olhando, então eu ia dormir. Mas fato é que muitos de nós precisamos retomar, perseverar, e não é tão simples, por isso a palavra de perseverar na oração. Esta igreja que inicia, que está caminhando, que está crescendo, ela precisa de homens e mulheres cheias do Espírito Santo, que orem pelos seus líderes, que clamem, que chorem diante do Senhor, que peçam ao Senhor que abra portas maravilhosas, que abra oportunidades para evangelização. E isso exige esse esforço do atleta, que não desiste em meio às dificuldades. Não é simples, irmãos, parar um tempo para orar. Não é simples, não. Porque normalmente, nesse mundo moderno de tanta agitação, a gente começa a ajoelhar, você começa a orar, aí vem um monte de pensamentos. Daqui a pouco você está viajando na maionese, está vendo para lá, para cá, né? E a tua comunhão com Deus, ela tende a diluir. Às vezes é no silêncio, às vezes nem falando.
quieta, tentando buscar a quietude do coração para que a voz do Senhor fale ao teu coração. Quanto tempo você tem passado? Uma igreja que pratica a oração, ela deve praticar tanto individualmente quanto coletivamente. Há um livro chamado Parceiros de Oração, muito bom sobre essa questão necessária de uma igreja perseverante. Você tem alguém que você ora com ele todo dia? Que passa um tempo, ou uma ligação, ou um encontro? Você tem lá na faculdade, eu lembro meus tempos de agora Unimes, né, de São Caetano, que nós tínhamos os grupos de oração, onde nós ali compartilhávamos a oração. Porque muitos podem dizer, eu oro sozinho, mas a oração da igreja cheia do Espírito Santo, eles eram perseverantes em oração no templo. Quantas pessoas aqui dentro já, com quem você teve a oportunidade de sentar e orar, de compartilhar? Esta igreja deve perseverar, tanto individualmente como coletivamente. Ensinar as crianças a conversar com o Papai do Céu, a falar com Deus, a ensiná-los a depender totalmente do Senhor. A igreja aqui nos diz que eles estavam o tempo todo. Será que eles não tinham o que fazer, não? A impressão que dá é que o pessoal não tinha o que fazer mais, né? Era tudo beato, não é isso? Será que eles não tinham casa? Será que as mulheres não tinham o que fazer, os homens não tinham o que fazer? Pelo contrário, irmãos. Como a perseverança é um exercício de constância, eles lutavam para manter uma unidade na vida de oração, de comunhão. Oravam em casa, oravam individualmente, oravam coletivamente no templo. Mas o que mais essa palavra nos ensina sobre sinais de uma igreja perseverante e cheia do Espírito Santo? Eles perseveravam no temor do Senhor. Está lá no verso 43. Temor do Senhor. Parece-nos que no mundo contemporâneo, com a questão do relativismo, do pluralismo, a questão da autoridade está assim, foi deixada de lado. Os filhos hoje podem até processarem o pai, fazer uma denúncia, fazer uma ligação e dizer, olha, meu pai me colocou de castigo. Você pode correr o risco de até preso, de chamado a uma delegacia, porque o que nós chamamos da autoridade, a autoridade tem sido deixada de lado, em prol de uma vida mais tranquila, light, soft. E a autoridade parece que o significado perdeu-se no tempo. E temer a Deus agora como disse uma certa apresentadora de TV, é o cara lá de cima. Quer dizer, ele fica só lá em cima, é aquele cara lá. O tratamento dado a Deus é um tratamento desrespeitoso, sem levar em consideração que Ele é o Deus justo, reto, íntegro, o Deus que é Senhor sobre todas as coisas. E essa igreja vai aprendendo que a autoridade maior é o Senhor. E nós devemos temer sim a Deus, não é medo, mas é uma consciência, um entendimento da grandeza, do poder do nosso Deus. Quem Ele é. Com certeza vocês devem ter lido e estudado sobre a pessoa de Deus. Na teologia sistemática, eu leciono essa disciplina, muitos de nós, a maioria dos livros de teologia sistemática começa com teontologia. Né, Bruno? Teontologia. Quem é Deus? Eu não posso me aproximar de Deus também achando que Ele é meu amiguinho, que Ele é o cara. Preciso aprender que Ele é o Senhor sobre todas as coisas, Criador dos céus e da terra, o que tem autoridade sobre todos os que têm autoridade, o Senhor terrível e temível, o Deus que sim, odeia o pecado e que pune. E o texto que nós lemos em Joel fala sobre isso, que Deus havia mandado os gafanhotos e que acabaram com a terra e que permitiu que o seu próprio povo fosse levado ao cativeiro para a disciplina. Que Ele é um Deus que não abre mão daquilo que diz respeito à sua santidade, que é inegociável. Hoje falar sobre pecado é um problema.
As pessoas não querem que você diga algo que diz respeito à quebra da palavra de Deus. E quando falar, você pode até sofrer um processo na justiça. De falar de algo que é contrário à palavra de Deus. Porque não há mais temor do Senhor. E o texto nos diz no verso 43 que o Senhor, enquanto o povo tinha o temor, o Senhor ia agindo, fazendo sinais, prodígios e maravilhas, e isso causava um espanto no povo. Quem é esse Deus? Esse é o Senhor, que tudo faz como lhe agrada. E o povo perseverava em temer a Deus. O povo compreendia que estavam diante do Santo, Santo, Santo. Antes de nós nos aproximamos de Deus sem o temor, sem a consciência, sem a compreensão de quem Ele é. Ele não é o seu amiguinho. Ele não é alguém que você, diante dele, fique em pé. Pelo contrário, você tem que se prostrar diante dele e reconhecer quem Ele é. Nós somos pecadores e Ele é o Senhor Santo, Santo. Nós somos um povo que muitas vezes quebra os mandamentos e Ele continua reto. Ele é o Senhor que sonda os nossos pensamentos e corações. O Senhor sabe o que está passando na sua mente agora e no seu coração. Mas há algo mais ainda que o texto nos ensina, que havia um desprendimento, eles perseveravam na unidade e na alegria. Verso 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Havia uma unidade na adoração em meio a uma diversidade. Nós não somos iguais, nós somos diferentes. O que nos une aqui, principalmente, a mão poderosa do Senhor, a pessoa de Cristo Jesus, mediante a presença do Espírito Santo, que nos coloca diante de Deus como iguais. Pecadores, carentes da misericórdia e da graça do Senhor. E nós nos reunimos e esta unidade, essa perseverança, era um esforço contínuo da igreja. Deixa eu perguntar uma coisa, quando você vem à igreja, você é daqueles que sai rapidinho? A não ser que você queira fazer a janta. Prepara a janta um dia antes. O almoço, desculpe. Não é a janta, é o almoço um dia antes. Estou no contexto de igreja à noite, né? Durante o dia. Prepara antes. Passa um tempo com o seu irmão. Com a sua irmã. Conheça alguém que você nunca cumprimentou. Essa questão da unidade, da comunhão, da unidade, dessa perseverança. Perseverança por quê? Você não quer abrir mão de algo. Você precisa abrir mão do seu tempo. Você precisa abrir mão de algo que te impeça de pelo menos saber metade, conhecer metade desta igreja. Você conhece metade dos irmãos que estão aqui dentro? E conhecer aqui não é apenas saber o nome. Conhecer aqui é um exercício de convivência, é um exercício de relacionamento profundo, de estreitamento, para que a comunidade possa ser uma comunidade que apareça, tenha um sinal. É necessário que ela tenha relacionamento, que as pessoas tenham tempo, dedicação. Isso gera a unidade da igreja. Quantas vezes você já fez isso? É este momento aqui, comunitário. Talvez você tenha pressa de ir embora. Talvez eu tomar o remédio, traz o remédio. Mas são 10 comprimidos por dia. Traz os 10 remédios. Não tem problema. Tem bastante água aqui. Aí você vai lá conversar. Procure uma pessoa que você nunca conversou nesta igreja. Deve ter, né? Eu não vou perguntar para constranger. Mas deve ter pessoas que você nunca conversou. Talvez você não saiba da vida desta pessoa. E ela precise de oração. E ela precise de um cuidado. Querida igreja, Pedras Vivas, para que essa igreja seja um exemplo, é necessário que ela persevere nesta busca da unidade, da alegria de estarmos juntos. Partindo para o final, essa igreja perseverava na adoração fervorosa. E aqui, para nós pensarmos, como nós adoramos a Deus?
A ideia de fervor aqui é que muitas vezes nós trabalhamos muito mais o intelecto, a questão cognitiva. Só que nós somos formados de estrutura cognitiva, mas também das nossas emoções. A palavra mexe com as nossas emoções. Não é extremismo, mas você já chorou diante do Senhor? Você já sentiu a palavra que entra na sua alma e ela mexe com as suas entranhas e isso te traz uma alegria e que isso gera em você um sentimento de adorar a Deus com todo o seu ser? Isso está na expressão dos Salmos. Os Salmos é o cancioneiro da alma, que fala dos sentimentos mais profundos, das emoções. Muitas vezes nós ficamos muito mais no intelecto. E gostamos, há pessoas que gostam. Não tenho nada contra, por ser professor na área de teologia, eu trabalho com intelecto, com razão, com racionalidade, com lógica. Mas se esta palavra, ela não entra no nosso coração e gera em nós uma alegria de estar na presença do Senhor, a ponto das nossas emoções fluírem. E eu não estou falando de pentecostalismo, nada disso, irmãos. Eu estou falando de alegria na presença do Senhor, adoração fervorosa. O reverendo Ronaldo Lidório contou que certa vez ele foi fazer um trabalho missionário aqui em uma região na América do Sul, nos Andes, e ao chegar próximo da comunidade que ali estava, nas montanhas, ele ouvia de longe uma música. E a música, ela estava sendo cantada com tanto fervor e alegria, que ele disse no seu livro sobre esse desafio de missões, que era tão lindo, tão forte o cântico daquele povo, que parecia que os anjos haviam descido e estavam ali. E a igreja era minúscula nas montanhas, mas parecia que a casa estava cheia, a igreja estava cheia, tamanho o fervor. E aí ele perguntou, o que faz com que vocês cantem desta maneira? Por que vocês cantam assim? E aí, nesse seu livro, o reverendo Ronaldo disse o seguinte, que a pessoa da igreja, um dos líderes da igreja, disse, nós aqui cantamos como se fosse a última vez, porque muitos talvez tenham conhecimento sobre um grupo terrorista chamado Sendeiro Luminoso. E constantemente eles invadiam as igrejas com metralhadoras, levavam pessoas e matavam nas montanhas. E ele ficou impactado com aquilo, mas não sabia o que estaria por vir. E ele foi sequestrado. E foi levado, um caminhonete entrou e o pessoal ele só ouvia os tiros dos fuzis, das metralhadoras. E ele clamava a Deus e dizia, Senhor, se tu me livrares daqui, eu vou te servir. Senhor, me livra daqui, eu preciso sentir o Senhor no meu coração, ter a alegria que esse povo tem. O reverendo Ronaldo Lidório diz que alguém o pegou, né, e ele ouviu que uma pessoa que estava com ele estava sendo metralhada, e aí alguém arrastou ele para as montanhas e levou ele embora. E é a partir daí que o reverendo Ronaldo Lidório começa o seu trabalho de missões. Desenvolve um trabalho maravilhoso entre os cocombas, em Gana, porque ele queria sentir a alegria que aquele povo sentia na adoração e no louvor ao Senhor. Porque Deus o havia livrado da morte. Nunca mais ele deixou de servir ao Senhor com alegria. Os salmistas nos chamam para entrar nos atos do Senhor com alegria. Adorar esse Deus maravilhoso que está formando essa linda igreja. Irmãos, a visão daqui é muito bonita. O meu coração se alegra de ver a igreja de Cristo. Como é bom poder ver pessoas com desejo de servir ao Senhor, de ser mais uma igreja em Santo André e impactar esta cidade, mas isso é necessário perseverar também nessa vida comunitária fervorosa de adoração ao Senhor. As pessoas que passam aqui em frente, que vão ao shopping, que estão nas calçadas, precisam sentir que esta igreja tem um fervor, porque adora o Deus vivo e todo-poderoso, com a força da sua alma. Consequentemente, o que aconteceu com essa igreja, o que acontecia com a igreja, diz o texto no verso 47, que eles contavam com a simpatia da igreja, porque a igreja era uma igreja atuante, era uma igreja relevante, era uma igreja voltada apenas para os seus momentos culticos, mas era uma igreja que estava preocupada em cuidar dos seus irmãos, era uma igreja preocupada em testificar e testemunhar da palavra aí fora. Nós precisamos repensar como igreja aqui no nosso presbitério, por que nós só vemos decréscimos?
Só decréscimos, os relatórios, só decréscimos. Nós precisamos ganhar as pessoas, levar a palavra de Deus, testificar de Jesus aí fora. As pessoas precisam conhecer o Evangelho, a doutrina dos apóstolos. Para isso, nós entendemos que essa igreja, ela precisa ser cheia do Espírito Santo. E não tem como ser enchido do Espírito Santo se nós não tivermos desejo de ser enchidos, de buscar a presença de Deus, de perseverarmos na oração, de perseverarmos no ensino, de perseverarmos na comunhão, no relacionamento íntimo, de perseverarmos nesse desprendimento das coisas materiais e de principalmente perseverarmos numa adoração fervorosa, na alegria da salvação. Jesus nos livrou do inferno e nos deu o céu. Nós deveríamos ter alegria, como aqueles irmãos nos Andes, nas montanhas, que adoravam o Senhor, e isso impactou um jovem que se tornou um dos grandes missionários da nossa igreja. Nós precisamos, irmãos, perseverar. Nós precisamos ser enchidos do Espírito Santo. Tome conta da nossa mente, mas também inunde o nosso coração. Você tem sido enchido pelo Espírito Santo? Você tem perseverado na palavra, na oração, na comunhão, no partir do pão, nos atos de bondade e misericórdia para com o próximo? O que falta para você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? Que Deus assim nos abençoe e que esta igreja seja uma igreja perseverante e seja um farol para muitos que estão perdidos e que precisam de Jesus. Aqui perto tem muitas pessoas nessa própria avenida que precisam conhecer Jesus. E vocês foram colocados aqui como uma igreja que persevera e uma igreja cheia do Espírito Santo. Amém?